seguindo aquela mesma linha que a gente combinou no primeiro happy hour, lá no primeiro happy hour eu comentei o seguinte: olha, a partir de agora, os happy hours que a gente tiver de matemática, a gente vai seguir o foco desses assuntos aqui, porque esses assuntos são os assuntos que estão aparecendo mais, tá certo? Então hoje a gente pegou a parte de geometria para fazer um resumão, para fazer uma retomada aí de semelhança de triângulos, de sei lá, áreas, volumes, trigonometria, alguma coisa nesse sentido aí, tá certo? E aí a gente tem, para a nossa primeira questão, talvez esteja um pouquinho pesado aí, aparentemente, viu? Mas tão fáceis as questões. Diz assim, a questão 1, olha. Um atirador põe 2 alvos em linha reta, fixos no solo. O primeiro está a uma distância de 10 metros da posição em que vai sair o tiro, e tem o centro numa altura de 2 metros. O segundo está a uma distância de 20 metros do atirador. Sabendo que o tiro parte do solo e acerta o centro do primeiro alvo, a altura em relação ao solo, na qual deve estar o centro do segundo alvo, para que o mesmo tiro acerte, é quanto? Pode começar de novo. Eu não lembro mais nem o que foi que ele disse. Bom, essa é a dificuldade que a gente já sabe que a Comperv vai nos propor. Quase sempre, questões de geometria, questões de trigonometria, quase sempre é necessário você rascunhar alguma coisa para entender, tá certo? Então ele diz assim, ó, tá aqui o solo, e ele diz que um atirador, ele coloca 2 alvos. O tiro vai sair desse ponto inicial aqui, ele coloca a 10 metros, e o outro ele coloca a uma distância de 20 metros em relação a esse ponto de origem, tá certo? Ele coloca esse daqui a uma altura de quantos metros? 2 metros de altura. Então, ele dispara aqui, acertando o alvo. E o projétil ele vai continuar, ó. Esse projétil tem que ser colocado aqui à altura, para que o mesmo tiro atinja os 2 alvos. Esse daqui é o alvo 1 e esse daqui é o alvo 2. Veja se você entendeu agora qual é a situação que ele nos dá aí. Veja se ficou bem claro agora. Parece que quando a gente torna isso visual, parece que ajuda e muito a entender o que ele está pedindo. Olha se faz sentido agora. Um atirador põe 2 alvos em linha reta, fixo no solo. O primeiro está a uma distância de 10 metros da posição que vai sair o tiro, e tem um centro numa altura de 2 metros. O segundo está a uma distância de 20 metros do atirador. Sabendo que o tiro parte do solo e acerta o centro do primeiro alvo, a altura em relação ao solo, da qual deve estar o centro do segundo alvo, para o mesmo tiro o acerte, é de quanto? Então, o que ele está pedindo para eu calcular é esse pedacinho aqui, que eu vou chamar de H. Tá bom? Qual é o conteúdo envolvido, então, aqui, gente? E aí? É trigonometria, é área, é o quê? Qual é o conteúdo que eu envolvo aqui? Trigonometria tem que ter ângulo. Eu tenho algum ângulo aqui? Não. Então não é trigonometria porque eu não tenho ângulo. Área, ele pediu alguma coisa sobre área aí? É uma proporção, mas essa proporção tem um nome especificamente. A gente chama de quê? Semelhança de triângulos. É uma questão de semelhança. 2 triângulos, você consegue enxergar 2 triângulos aqui? 2 triângulos, um pequenininho aqui, um triângulo grandão. Esses 2 triângulos são semelhantes por quê? Esse ângulo aqui, que eu não sei quanto é, mas eu sei que esse mesmo ângulo é ângulo do triângulo pequeno e é ângulo do triângulo grande. A altura, toda vez que eu falo altura, eu estou com 90 graus. Então eu tenho 2 triângulos semelhantes. 2 triângulos semelhantes. Se você achar melhor, você pode tirar esses triângulos aqui e fazer... Eu vou chamar isso daqui de H. Esse pedaço aqui vale 20, esse pedaço vale 10. Esse daqui vale 2. Aí se você entendeu isso, você vai olhar e já vai dizer quanto é o valor de H.
Pronto, acabou a questão. Vamos lá. Parece que a gente está meio decepcionado. A dificuldade todinha é entender isso daqui, ó. Entender isso daqui. Isso a gente até faz, né? A gente vai dizer que a altura desse alvo 2 está para a altura do segundo, H, assim como 10, que é a altura do primeiro, está para 20, que é a altura do segundo. Aí simplifica esse por esse, aí vai ficar meio pelos extremos. H vezes 1 é H, e 2 vezes 2, 4. Pronto, está aí. Uma questão que, de repente, eu sozinho, eu lendo a primeira vez, eu diria que eu não faria. Quando eu vejo a solução, eu digo, é só isso? Então, a dificuldade está em interpretar isso daí, né? Questão 2 tem uma figurinha aí de vocês. Bom, é mais ou menos isso que tem no material de vocês aí. E ele diz assim nessa questão, gente, ó. Um ciclista monta uma rampa com a intenção de acessar a laje de uma casa, conforme a figura a seguir. Considerando as medidas da rampa e as da laje apresentadas na figura, a distância horizontal entre o final da rampa e a casa é mais próximo de qual desses valores? Então, a primeira dúvida aqui, ele foi bonzinho porque ele já me deu a figura. A primeira dúvida aqui é, ele está pedindo para você calcular o quê? A distância entre a rampa e a casa. Eu vou chamar essa distânciazinha de D, tá bom? Ele quer esse pedacinho aqui. E aí, como é que eu saio disso? Vamos lá. Como é que eu sairia dessa situação aí também? Porque perceba, depois de estar resolvida, é coisa desse tipo, não tem mais. A dificuldade é esse primeiro impacto que você vai ter. Semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. Perceba que eu tenho um triângulo grandão aqui. Eu tenho um triângulo grandão aqui. E tenho um triângulo pequenininho, o azul aqui dentro. De novo, semelhança de triângulo. De novo, o mesmo caso de semelhança. Que eu chamei a atenção quando a gente estava ministrando a aula teórica, eu chamei a atenção que, olha, é o caso que a Compev mais usa. O primeiro caso, ângulo-ângulo. Tá certo? Então, eu estou com esse ângulo aqui, que é comum aos dois, a altura da rampa e a altura da laje da casa. Triângulos semelhantes. E qual é a razão de semelhança? Se você preferir, pode tirá-los para cá. Esse daqui vale 8, esse daqui vale 3,5. O triângulo grandão. Esse daqui vale quanto? 8 mais D. E esse daqui vale 5. Aí vai dizer que 3,5 está para 5. Assim como 8 está para 8 mais D. Daí eu tenho que 8 vezes 3,5 vai me dar 24, 28. Confere isso daí. 28 mais 3,5D vai ser igual a 40. Daí você que tem que 3,5D vai valer 40
menos 28, e daí eu tenho que D é igual a 12 sobre 3,5. Ora, D vai ser igual... Gente, isso é 120 por 35. Tranquilo? Dá para simplificar por 5. Por 5. 24 sobre 7. Aí faz essa divisãozinha aí. Deve dar 3, alguma coisa. 3,428. Está aqui. 3,428. Aí qual é a pergunta que ele faz? A distância horizontal entre o final da rampa e a casa é mais próxima de quanto? Esse valor é mais próximo de quanto aí? 3,43. Para a questão 3, ele diz assim. Pode passar para 3? Estão copiando? Ok, diz assim a 3. Com 20,41 centímetros de barbante, pode-se contornar uma lata de refrigerante de forma cilíndrica. Assim sendo, a medida do diâmetro dessa lata é quanto? Olha o que acontece. Você tem um barbante aqui, e ele me diz que esse barbante tem medida quanto? 20,41 centímetros. Você vai pegar esse barbante aqui e ele dá exatamente uma volta numa lata cilíndrica de refrigerante, num cilindrozinho aqui, ó. Aqui, você vai pegar esse barbante e ele é exatamente uma volta, ele dá uma volta nessa lata cilíndrica. E ele está pedindo o quê? O diâmetro. Sim, aí eu saio como disso daqui? Como é que eu saio disso daqui? Eita pílula. Ei, uma volta ao redor disso daqui significa uma volta aonde? Na circunferência. E qual é o comprimento da circunferência? 2πr. 2πr. Ora, 2πr tem que valer quanto? 20,41. É isso daqui. 2r vezes 3,14 é igual a 20,41. Eu não substituí o valor de R porque eu não sei quanto é não. Eu não sei quanto é R ainda. Eu só sei qual é o valor de π. Eu só troquei de posição, tá bom? Eu só troquei de posição. Professor, e por que você não fez 2 vezes 3,14? Porque ele está pedindo o quê? O diâmetro. E quanto é um diâmetro? 2 vezes o raio. Então, eu vou deixar 2R como está mesmo, porque é o valor de 2R que eu quero. Fica claro isso daí? Então, quanto é que vale esse 2R? Ora, 2R vai valer 20,41 dividido por 3,14. Então, 2R, você vai executar essa divisãozinha aí, fica 2041 dividido por 314. Isso aí vai dar exatamente 6,5, ou seja, o diâmetro vale 6,5. Acabou a questão. Vamos lá. Eu estou vendo o olhar assim, meio de decepção de vocês. Assim. É só essa besteira. Pergunte, pode perguntar. É o barbante que dá exatamente uma volta no cilindro, na lata de refrigerante. Como ele disse que a lata de refrigerante é cilíndrica e o comprimento é uma circunferência, então eu digo que é uma volta na circunferência. Não, para nível superior vão ser 7 questões. O que eu espero é que matemática caia 4 ou 5 questões.
o conteúdo de matemática é infinitamente maior do que o de raciocínio lógico, né? Infinitamente maior. Só pela quantidade de aulas você já percebeu que a gente está tendo 10 encontros e mesmo assim é as carreiras, enquanto lógica está tendo 5 encontros. Vamos lá, eu quero que vocês deem uma lida nessa questão 4 aí, porque depois que fizer também, a gente tentou trazer questões que não eram tão difíceis, mas a gente tem dificuldade de entender o que ele está dizendo. Então, dá uma lidinha aí nessa questão 4. Olha o que ele diz aí nessa questão 4. A pergunta é, eu faria essa questão? Se eu não faria, por que eu não faria? O que tem de difícil nessa questão? Bom, vamos lá. Ele diz assim, ó, um rodapé de cerâmica de 17,6 metros de comprimento foi colocado em um quarto quadrado. Então, para um minutinho e imagina o seguinte, você tem um quarto quadrado aqui e ele já foi colocado o rodapé. Quando colocou o rodapé dele todinho, você gastou quantos metros de rodapé? 17,6. Ficou claro isso daí? Pronto. Então, você gastou 17,6 metros para colocar o rodapé. Só que diz assim, esse quarto tem duas portas de 1,2 metros de largura. Então, a gente supõe que você não seja tão excêntrico a ponto de colocar rodapé na porta, né? A gente entende isso daí. Então, tem uma porta em qualquer canto aqui que tem 1,2, sei lá, você coloca as portas onde você quiser, aqui também 1,2. Você não usou rodapé nessas duas portas. Você não usou rodapé nessas duas portas. Aí a pergunta qual foi a quantidade de rodapé que você gastou até agora? Até em total? 17,6. Você usou 17,6, mesmo sem colocar rodapé aqui e rodapé aqui. Você gastou 17,6 metros de rodapé para colocar rodapé aqui nesse quarto. Aí a pergunta qual é a área desse quarto? Vamos pensar um pouco. O perímetro desse quarto, o perímetro é um quarto quadrado, o perímetro é o que você gastou de rodapé, concorda? 17,6 e mais quanto? 2,4. A gente entende o 2,4 de onde apareceu? 20. Tem 20 nas alternativas, dê uma olhadinha. Ainda bem que não tem, né? Por quê? Porque o que estou interessado é na área. O que eu encontrei foi o perímetro. 20 dividido igualmente entre 4 lados, porque o quarto é um quarto quadrado. O lado é 5. E qual é a área? 5 ao quadrado, que é igual a 25 metros quadrados. Pronto, acabou a questão. O que é isso daqui? Isso aqui é o meu 2P. A gente chamou 2P de quê? Desde o início das aulas? Perímetro. Lembre que P vale semiperímetro. Lembra que a gente chamou a atenção disso aí? Ficou insistindo nesse troço? Pronto. O perímetro. O perímetro é o que eu gastei de rodapé e mais o espaço, o comprimento das portas que não foi colocado o rodapé. Então, esse é o perímetro. 20 metros é o perímetro que você tem. Eu quero saber o lado do quadrado. Eu peguei o perímetro e dividi em 4 lados iguais, que fica 5 metros. E a área? A área do quadrado é o lado ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, 25. Aí perceba bem, se eu não resolvo uma questão dessa, eu vou ficar puto da vida em casa.
tiririca da vida. Por quê? Porque não tem tanto o que fazer assim. Perceba que essas primeiras questões, a dificuldade dela está sendo basicamente de interpretação. Basicamente de interpretação. Então, se eu tenho dificuldade em fazer essas 4 primeiras questões aí, a dificuldade não foi de conta, não foi de cálculo, não foi de matéria difícil. A dificuldade dessas 4 primeiras questões é basicamente de interpretação. Eu não estou dizendo que são questões fáceis, não. Eu estou dizendo que é uma questão que a única dificuldade é de interpretação. Pronto, aí a gente recai agora numa questão um pouquinho mais interessante. É uma questão que eu chamei a atenção em sala quando eu dei esse conteúdo de equação do segundo grau, muito embora a ideia aí possa ser resolvida somente por área. Tanto no isolado quanto nas turmas normais. Eu resolvi um exemplo desse tipo aí. Por quê? Porque eu sei que a Comperv gosta de fazer esse tipo de questão. Então, olha o que ele diz aí nessa questão 5. Paulo colocou uma foto de 15 cm por 20 cm em um porta-retratos retangular, cuja área total mede 644 centímetros quadrados. Aí pare um pouquinho. O que vale 644 centímetros quadrados? É a área não da foto, é a área do porta-retrato. O porta-retrato todinho ele não é um porta-retrato quadrado, né? Ele é um porta-retrato retangular. Porque ele me disse que as dimensões são de 15 aqui, a foto tem 15 por 20, então é um retângulo, não é um quadrado. Esse pedacinho aqui vale X. Esse pedacinho aqui também vale X. Do mesmo jeito que esse pedacinho aqui, ó, X. Esse pedacinho aqui, X. Vê se ficou claro? Aí, qual é a área do porta-retrato completo? 644. Mas como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Base vezes altura. Bom, se é base vezes altura, quanto é que fica essa base aqui? 2x mais 15. 2x mais 15. Vezes, quanto é que vale essa altura? 2x mais 20. E isso tudo tem que dar quanto? 644. Pronto, basicamente é isso daí. Chegou até aí, você só vai errar a questão se você for desatento. Se você for desatento. Duas maneiras de fazer essa questão, tá certo? Eu vou fazer das duas maneiras, aí você escolhe aí. Entenda bem que o produto desses dois números tem que ser 644. Então, se eu decompor 644 em dois valores, vai coincidir com esse daqui. A minha dificuldade é quais dois valores? Quais dois valores? Uma das maneiras que eu posso fazer é o seguinte, gente. Eu posso pegar 644 e decompor. Ajuda aqui, por 2, 322. Por 2 ainda, 3 dá 1, 12 dá 6 e 2 dá 1, 161. Não é por 2 e não é por 3, não é por 5. Por 7. Por 7 duplica, por 7. Vamos lá, por 7, quanto é que dá isso daqui? 16 por 7 dá 2, sobra 2. 21 por 7 dá 3. Por quanto agora? 23. Pronto. Eu suspeito que um dos números seja 23.
eu suspeito que um dos números seja 23, porque 23 é primo, não dá para decompor mais não. Se um dos números for 23, quem é o outro? 2 vezes 2. 4 vezes 7. 28. Então, 23 vezes 28. Óbvio que se eu decompus e deu 23 vezes 28, esse produto vai dar 644. Você só tira a prova para ver se dá certo. 2x mais 15, nesse caso aqui, está sendo 23. X é quanto? É 23 menos 15 sobre 2. X dá quanto? 4. Tem que dar o mesmo valor que esse daqui, tá bom? 2x mais 20 igual a 28. X vai ser igual a 28 menos 20 sobre 2. X é quanto? Coincidir os valores? Pronto, está aí seu resultado. Uma outra saída, gente, que eu já comentei com vocês em sala de aula, é que não é vergonha nenhuma você usar a alternativa, não. Você pode muito bem... Qual é a primeira alternativa? Sugere que seja quanto? 3. Onde tem x, você coloca 3. Aqui. Fica 21 multiplicado por 26. Aí você olha se dá 644. Ó, na alternativa A, ele diz que x é igual a 3. Se for igual a 3, você vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 mais 15, 21. Vezes 2 vezes 3, 6. 6 mais 20, 26. Aí você vai ver se esse produto aí dá 644. Professor, se tiver mais de um produto, dá não. Só tem um. É uma equação do segundo grau. Para x ser positivo, só existe um valor. Nas alternativas só tem valores positivos. E você faz isso com B e com cada um deles. Tá certo? O que der, o produto der 644, seria a sua resposta. No item B, ele sugere quanto? X igual a 2. Se x for 2, 2 vezes 2, 4. 4 mais 15, 19. 19 vezes 2 vezes 2, 24, né? O item C, x igual a 4. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8. 8 mais 15, 23. Vezes 2 vezes 8, 28. O item D sugere quanto? 5. X igual a 5. Então, me daria 10. 25 vezes 10, 30. De maneira até mais rápida, gente, dá só uma olhadinha. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, 1 vezes 6, é um número que vai terminar em 6, não serve. O meu número termina em 4. 9 vezes 4, 36, termina em 6, não serve. 3 vezes 8, termina em 4, serve, é um candidato. 5 vezes 0, 0, termina em 0, não serve. O único que vai servir é esse daqui. Pode fazer, óbvio que vai dar isso daí. Mas, algebricamente, como é que ficaria isso? Não, esses números aqui já foi... Eu estou pegando das alternativas, né? Não, eu tinha que escrever somente isso, ó. Essa saída aqui, eu estou usando isso daqui, ó. Esse multiplicado por esse. 2x mais 15, que multiplica 2x mais 20. Isso tem que dar 644. Então, se x for 3, 2 vezes 3, 6. 6 mais 15, 21. 2 vezes 3, 6. 6 mais 20, 26. Ok? O que eu preciso é escrever isso daqui. Se eu escrever isso daqui, é isso que eu estou dizendo. A parte mais difícil da questão é essa. Escrevi isso daí, eu só erro por descuido. Ou monto uma estratégia de decomposição, ou pego as alternativas e substituo. Perceba que pode parecer um negócio muito trabalhoso nas alternativas, mas são operações básicas, adição e subtração, multiplicação, tá certo? Algebricamente, isso ia me dar um pouquinho de cálculo. Vamos lá.
uma outra forma. Quando eu tenho 2x mais 15, multiplicado por 2x mais 20, isso tem que dar 644. Beleza. Eu vou fazer 2x vezes 2x, 4x ao quadrado, 2x vezes 20, 40x, 15 vezes 2x, 30x, e 15 vezes 20, 300. Isso tem que ser igual a 644. 4x ao quadrado mais 70x menos 344 igual a 0. Dá para simplificar por 2, não dá? Dividindo por 2. Por 2 vai ficar 2x ao quadrado mais 35x menos, aqui vai dar 172, né? Isso, 14.172, igual a 0. O único inconvenientezinho aí é que eu vou ficar com valores um pouquinho grandes, um pouquinho altos, né? Qual é o valor de delta? Aqui, delta é b ao quadrado, 35 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 2, vezes o valor de menos 172. Delta vai me dar 35 ao quadrado, 35 vezes 45, aqui vai 25, 3 vezes 4, 12, 1.225, mais 8 vezes 172, faz para mim aí quanto é que dá, 8 vezes 172, vezes 2, 16, 1.300, pronto. Então, delta vai me dar 2.600, pronto, 2.601. E aí eu vou ter que extrair a raiz desse número aí. Calma, gente. Ei, x, como é que eu calculo x? Como é que eu calculo x? Como é que eu calculo x? Como é mesmo? Vamos lá. Fórmula de Bhaskara. Como é a fórmula de Bhaskara? Menos b, mais ou menos raiz de delta, 2a. Beleza. Então, x vai ficar o oposto de b. O meu b é 35, fica menos 35, somado ou subtraído com a raiz de 2.601. Isso dividido por 2a, isso dividido por 4. A gente fala disso daí, mas se a raiz for exata, tem uma maneira relativamente prática de você calcular isso daqui, ó. Se a raiz for exata, você consegue resolver isso daí de maneira rápida. Como? Toda vez que você tiver extrair a raiz, você vai separar isso aqui em duas partes. Da direita para a esquerda, você elimina o segundo algarismo. Você elimina sempre o algarismo das dezenas. E isso daqui, você calcula a raiz aproximada dele. Qual é o número mais próximo dele? Para baixo, que tem raiz quadrada exata. Então, você extrai a raiz de 25, que dá quanto? 5. Então, o seu número começa com 50 e alguma coisa. E agora, você quer um número que multiplicado por ele mesmo termina em 1. Pronto, calculou a raiz. Olha o que eu estou dizendo. Raiz quadrada de 1024. Calcula a raiz mais próxima de 10, para baixo, mais próxima, menor. A raiz de 9 é 3. É 30 e alguma coisa. Um número que multiplicado por ele mesmo termina em 4. Tem outro número que multiplicado por ele mesmo também termina em 4. Não, uma vez 1 é 1, não é 2. Vamos lá. É vezes, a gente tem a ideia de somar, não é. Outro número que multiplicado por ele mesmo termina em 4. 8. Então,
ou é 32 ou é 38. Nesse caso é 32. Professor, mas como é que eu vou saber? 32 ao quadrado. Só tem essas duas possibilidades. Se 32 ao quadrado não for isso daqui, mas já é a resposta, já é 32, então é esse. Só existem essas duas possibilidades, tá bom? Então é uma maneira prática de se calcular raízes. Então x é igual a menos 35, mais ou menos essa raiz que é 51, sobre 4. X é igual a pegar primeiro para fazer x', menos 35, mais 51 dividido por 4. Menos 35 mais 51 dá 16. Por 4 dá 4. X duas linhas, menos 35 menos 51 dividido por 4. Isso me dá 86. 86 por 4 me dá 21,5. Menos 21,5. Então, ou é 4 ou é menos 21,5. Como eu estou medindo um comprimento, não deve ser medida negativa, não é verdade? Então, só pode ser 4. Mas nem se compara o tempo que eu gasto para resolver a equação com essas duas outras saídas alternativas aqui. Tá certo? A gente chama atenção porque esse negócio de medir um terreno onde ele me dá esse espaço aqui, acho que na apostila tem uma questão que ele pede para você calcular a medida de um deck ao redor de uma piscina e tal. Pronto. É a mesma situação, né? Bom, minha figura está um bocado troncha aqui, mas o material está melhorzinho, né? Essa foi uma das questões que caiu em Nova Cruz agora. Foi uma das questões que caiu em Nova Cruz no concurso de passado. Olha o que traz o texto aí da questão. Sabendo que 1 metro cúbico tem capacidade para 1000 litros de água e considerando π igual a 3,14, uma cisterna com o formato representado ao lado, totalmente cheia, comporta quanto? Gente, só não espere essa bondade que ele fez aí. Ele disse que 1 metro cúbico vale quanto? Isso não é comum. Vou lhe dizer porque ele fez isso daí. Esse é um cargo de nível fundamental. Olha a questão que ele colocou para o nível fundamental, né? Então, ele só fez essa bondade por isso. Não espere, é uma obrigação sua saber que 1 metro cúbico é um espaço suficiente para armazenar 1000 litros. Tá certo? Então, ele disse que isso aqui é 4 metros. Esse daqui é 3 metros e esse daqui é 3 metros. Gente, que figura é essa? É um prisma. E como é que eu calculo o volume do prisma? Volume é igual à área da base vezes a altura. Ora, a base desse prisma é que figura a base? É um retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? Base vezes a altura, o produto das duas dimensões. Então, o volume
vai ser 4 vezes 3 vezes a altura, que é quanto? 3. Então, o volume vai me dar 36 metros cúbicos. Eu já sei também que esses 36 metros cúbicos, cada metro cúbico, 1.000 litros. Então, isso daqui vale quanto? 36.000 litros. É isso. Tá bom? Em cima eu tenho o cilindro. E como é que eu calculo o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Ora, a forma de calcular o prisma é a mesma forma de calcular o cilindro. Em sala de aula eu chamei esses sólidos de maneira bem informal de sólidos não deformados. Os não deformados é a área da base vezes a altura. Os deformados, eu pego isso daqui e divido por 3. É 1/3 disso daqui. Tá bom? Então, como é que eu calculo a área da base de um cilindro? É que figura a área da base? É um círculo. E como é que eu calculo a área do círculo? Vamos lá, vamos puxar a mente aí. A área do círculo. Πr ao quadrado. Então, a área é πr ao quadrado vezes a altura. Ou seja, esse volume vai ser π vale 3,14 vezes o raio. O raio é quanto? O raio é 1. O raio é 1. 1 ao quadrado. E a altura? Também 1. Então, o volume vai ficar 3,14 metros cúbicos. Em litros, isso é quanto? É pegar isso aqui e multiplicar por 1.000. 3.140 litros. Vamos lá? Coisou? Então pergunte. Se coisou, pergunte para a gente descoisar esse danado. Isso. Aí ele quer o total. Ele quer o total. Soma esse volume, a quantidade de litros do cilindro com a do prisma. Soma tudo. 3.600 litros mais 36.000 litros, não é isso? 36.000 litros com 3.140 litros. Isso vai me dar 39.140 litros. Tá aí. Oi. Isso. O valor de π, eu não sei se ele me dá aí, mas sempre que ele não der, ele até dá, olha, ele diz que use π como 3,14. Mas mesmo quando ele não der, se não vier dizendo nada, o valor de π vale como uma aproximação de 3,14. Eu só uso outro valor se ele disser que é outro valor. Caso contrário, eu fixo nesse valorzinho aí, 3,14 mesmo, tá bom? Já. O exemplo é esse de Nova Cruz, né? Quem fez vagas residuais no último concurso de vagas residuais, a primeira questão da prova de vagas residuais agora caiu na prova de Nova Cruz. Mas não era parecida, não. Até a resposta 3,5 era a mesma. Aí, tipo assim, uns 2 anos atrás, sim, tem uma outra também que vinha 3 retângulos, também sempre vem.
Um tempo atrás apareceu uma questão que eles copiaram de outra banca, acho que da Funcern. Então, alguém percebeu e pediu para anular a questão, conseguiu anular com esse argumento. Porque, tipo assim, era exatamente a mesma questão. É para conseguir, né? Porque, supostamente, é privilegiado quem já... Eles copiaram a questão de outro canto. Deles mesmo, até tudo bem, porque eles não estão copiando de ninguém, é deles mesmo, do banco de questões dele, mas... E se eu acho que não pode copiar, eu errei, eu quero mais um motivo para entrar com recurso. Se eles vão aceitar ou não, jogo problema para eles, né? Eu quero uma desculpa para entrar com recurso. Eu tenho o direito de reclamar. Então, eu reclamo, se eles aceitarem ou não. Concurso passado agora, a gente reclamou 3 questões. Uma a gente já sabia que eles não iam anular, mas as outras 2 eles anularam, né? Vamos lá, questão 7. A figura ao lado é um monumento na Praça do Marco Zero da cidade de Nova Cruz. Suponha que a base circular desse monumento tem um diâmetro de 2 metros e a altura de 15 centímetros. Serão pintadas a superfície superior e a lateral da base, desprezando-se a área ocupada pelas hastes verticais no monumento. Seria pintada uma área de quanto? No meu entender, gerou uma dúvida aí, quando ele diz desprezando-se a área ocupada pelas hastes verticais do monumento. Dá a impressão que não é para eu contar com essas áreas. E, na realidade, é porque ele diz que essas áreas são infinitesimais. Não influi. Você calcula normalmente como se não existissem essas hastes. Tá certo? Dá para ver as hastes aí? Dá para ver como é? Bom, a base dele, gente, é isso daqui, ó. É uma base circular. De quantos metros de diâmetro? Daqui para cá, ó, tem 2 metros, tá bom? Então, qual é o raio? O raio é 1 metro. E qual é a altura? 15. Então, em metros, é 0,15 metros. É 15 centímetros, que em metros. Você quer pintar o quê? Você quer pintar toda essa superfície aqui, ó. Aí, o que ele tenta dizer com essas hastes aí é que, tipo assim, mas tem umas partes aqui que as hastes estão enfincadas, você não vai pintar. Aí ele diz, não, despreze isso daí. Entenda como se fosse um círculo. E você vai pintar toda a lateral também. Toda a lateral. Então, isso daqui, eu acho que é relativamente fácil você calcular. É a área do círculo. A área do círculo. A área do círculo a gente já sabe que é πr ao quadrado. Então, quanto é que vai ser essa área do círculo? Me ajude aqui. Π, que é 3,14, vezes, quanto é o raio? 1 ao quadrado. Então, isso me dá 3,14 metros quadrados. Bom, no mínimo, isso já é suficiente para desprezar ao menos uma das alternativas. Não é verdade? Agora, minha dúvida é, como é que eu vou calcular essa parte assim? Como é que eu vou calcular a medida que eu tenho que pintar aqui? Ei, não é só desse lado não, viu? Eu quero pintar toda a lateral. Como é que eu calculo isso? Pode, a ideia, justamente a colega comentou aqui. A minha ideia para calcular é abrir. É como se fosse um rolinho de papelão. Aquele rolinho que fica dentro do papel higiênico, eu corto e abro. Quando eu corto e abro, fica isso daqui, ó. Concorda? Que fica um retângulo. Onde isso daqui estava enrolado no círculo. Olha, é isso daqui que eu estou falando, gente, ó. É isso daqui. É o cilindro. É como se fosse um cilindro aí. Aí eu vou pegar esse cilindro e vou abrir. Quando eu abro, ele se transforma nisso daqui, ó. Agora, me diga uma coisa. Quanto é que tem daqui para cá? Isso daqui eu ajudo vocês. Isso daqui é 0,15.
Daqui para cá é 2 metros? Não. Não, porque 2 metros é o diâmetro. O 2 metros não estava enrolado aqui, não. Não. Pare. Sim, tem 2 metros aqui. Tem 2 metros aqui. Abriu, não fica 4 não, que não é reto. Se fosse reto, era 4, mas não é reto, né? Se fosse assim, 2 metros, quando eu abrisse, tinha 4, mas não é. O problema é que é assim. Vamos pensar um pouquinho? Qual é o... Isso daqui, que comprimento é esse? Da circunferência. Esse é o comprimento da circunferência. Quanto é o comprimento da circunferência? 2πr. E assim, fica quanto? Então, continua 2πr. Aqui é 2πr. Gente, é porque assim, ó. Isso. É porque assim, ó. Eita, pipoca. Isso é uma maldade do professor. O professor falando, aí a pipoca chega, o cheiro da pipoca chega, vem. Pode entregar, pode entregar. Olha só, gente. Isso daqui não estava enrolado. Não está enrolado. E enrolado vale quanto? Quando eu abro, eu perco algum pedaço. Eu aumento algum pedaço. Então continua valendo 2πr. Isso daqui é 2πr, independente de estar enrolado ou de estar esticado. Então, quando eu estico, quanto é que fica aqui? 2πr. Continua valendo 2πr. E eu já sei que π é quanto, π? Então, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes... O raio é quanto? 1. Então, esse comprimento aqui, ele vale 6,28. 6,28. Quanto é que vale essa áreazinha aqui, gente? Essa áreazinha aqui. Quanto é que vale essa área? Vamos lá. Essa área aqui, ó, a área do retângulo vai ser 6,28, que é a base, tá bom? Vezes 0,15, que é a altura. A área desse retângulo vai valer 0,942. Não, obrigado. 0,942. Então, está aqui a área lateral e está aqui a área da parte de cima. Aí eu faço o que agora? Soma. Ele não quer a área total que eu vou pintar? Eu vou pintar a área de cima e a área lateral. Então, eu tenho 3,14 somado com 0,942. 942. Isso me dando um total de 4,082. Ora, metros quadrados, né? Isso se encaixa em qual das alternativas? Dê uma olhadinha. Se encaixa em qual das alternativas? Entre 4 e 5. Sim, mas isso daqui não é 3,14? 3,14 não é suficiente, eu preciso disso. Eu consigo eliminar a alternativa A. Mas eu não consigo eliminar a B, porque eu não sei quanto é essa área. Somando essas duas, podia dar menor do que 4, porque passou bem pouquinho de 4, ó. Isso, o cálculo total é que eu quero o intervalo. Esse 4,082, né? Ele é menor que 5 e maior que 4, né?
questão 8. Diz assim: uma pirâmide de base quadrada, sem fundo, deve ser construída cortando-se 4 triângulos isósceles idênticos de chapas de metal. Sabendo que a base da pirâmide deve ser de 9 metros quadrados e que a área, 9 metros quadrados de área e que a altura da pirâmide deve ser de 2 metros, as alturas dos triângulos laterais devem ser iguais a quanto? Bom, de novo, uma das dificuldades maiores aí é você compreender que informação é essa. Ele me fala de uma pirâmide, mas fala que essa pirâmide é uma pirâmide que não tem fundo, tá bom? Uma pirâmide quadrada. Ok? Se você visualizar a planificação dessa pirâmide, ela é assim, ó. A gente consegue entender isso daí? Agora, olha só. O que é a altura da pirâmide e o que é a altura do triângulo? A altura da pirâmide é quando eu pego essas 4 abinhas, junto elas aqui na frente, e a distância do ponto mais alto até aqui, ó, até o centro. Isso daqui é a altura da pirâmide. Como o triângulo está inclinado, a altura do triângulo é essa daqui, não é? Ó? Não é esse daqui? Como está inclinado, não vai coincidir. A altura da pirâmide nunca vai coincidir. Tá certo? A altura da pirâmide com a altura do triângulo. Na verdade, na pirâmide, a gente chama isso aqui de apótema. Tá bom? Mas tudo bem, vamos lá. O que eu tenho aí? Eu sei que essa altura aí da pirâmide, ele me deu quanto é. Essa altura aqui, ele disse que é quanto? Não, 2 metros, 2 metros. Tá certo? Ele me dá que a área da base da pirâmide é 9 metros quadrados. Então, quanto é que vale o lado dessa pirâmide? 3. O lado vale 3. O lado vale 3, tudo em metros. Gente, esse ponto aqui não é no centro da pirâmide? Então, me diga uma coisa, daqui para cá, tem quanto? 1,5, 1,5 ou 3 sobre 2, o que você preferir. Você consegue, nessa parte vermelha aí, você consegue enxergar um triângulo retângulo entre a altura, por isso que é retângulo, é porque é a altura, e esse segmento aqui, tranquilo? Um triângulo assim, gente, ó, aqui a altura da pirâmide e aqui do centro da pirâmide até o lado. Ok? Onde isso daqui vale 3 sobre 2 ou 1,5, tanto faz. E isso daqui é 2. Aí ele está pedindo para eu calcular o quê? Não, o lado não. Vamos lá. Vamos ler aí o que ele está pedindo. A altura de cada um desses triângulos, que é isósceles, né? Que é isósceles. Olha só. A altura é justamente isso daqui, não é? Ó. É a hipotenusa desse triângulozinho aí, ó. Tranquilo? Então, se eu souber isso daqui, eu respondo a questão. Vamos lá. Para mim não interessa nem o cálculo daí em diante, porque a partir daí, gente, é conta. Eu só erro por descuido. Agora, eu quero saber se você entende que o que você está procurando é isso daqui. É isso daqui. Tranquilo? Se entendeu, qual é a informação mais forte em relação a triângulos retângulos? Pitágoras. Toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, eu vá usar ou não, eu tenho que ter certeza que no triângulo retângulo sempre vale o teorema de Pitágoras. E eu comentei com vocês, olha, o teorema de Pitágoras invade as questões da Comperv. Em geometria analítica, em geometria espacial, em geometria plana, tudo que eu penso que não, tem o triângulo retângulo, tem o teorema de Pitágoras. Tá certo?
E aí, o que diz o teorema de Pitágoras? Vamos lá. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado, que é 4, mais 1,5 ao quadrado, é 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225, então isso é 2,25. X ao quadrado é igual a 6,25. X é a raiz de 6,25. E quanto é a raiz disso daí? Para quem não gosta de número decimal, pode transformar isso aí numa fração, não tem problema não, viu? A raiz de 6,25, a raiz de 625 é 2,5, tá bom? Mas olha só, para quem tem essa dúvida aí, x é igual... Gente, 6,25 você concorda que é 625 sobre 100? X é igual... A raiz de 625 é 25. A raiz de 100 é 10. Então, o valor de x é 2,5. Pronto, acabou a questão. Tá aí a altura que você está procurando. Olha o que ele faz na questão 9, gente. Diz assim: um prisma tem base retangular de lados 2 centímetros e 0,5 centímetros. Então, vamos parar um minutinho. É um prisma retangular, gente. É um bloco retangular aqui, ó. Que ele diz que as bases são de 2 centímetros e 0,5 centímetros. Ele não me diz a altura. Eu vou te dizer que a altura dele é uma altura H, tá certo? Uma altura qualquer, eu não sei quanto é. Gente, como é que eu calculo o volume do prisma? A gente já viu aqui como é. Como é que eu calculo o volume? A área da base vezes a altura. Então, vai ficar 2 vezes 0,5 vezes H. 2 vezes 0,5 vezes H. O volume vai ficar igual a H. H centímetros. Tranquilo? Se coisou, avise. Vamos lá. Ele não me deu a altura. Você chama a altura do que você quiser. De H, de X, de Y, do que você quiser. 2 vezes 0,5 dá quanto? 1. E 1 vez H? H, pronto. Então, coincide do volume, só que o volume aqui é em centímetros cúbicos, não é isso? Medida de volume é sempre ao cubo. Até porque centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado. E aqui, multiplicado pela altura em centímetro, vai dar centímetro cúbico, tá certo? Aí ele continua. Uma pirâmide tem base quadrada de lado 1 centímetro. Então, ele fala agora de uma pirâmide de base quadrada de lado 1 centímetro. 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. É isso? Como é que eu calculo, então, o volume dessa pirâmide? O volume dessa pirâmide, como é que eu calculo? Me ajuda aí. É um sólido deformado. É esse sólido aqui deformado. 1/3 da área da base. Qual é a área da base? 1 ao quadrado vezes a altura. Mas ele não diz que essa altura é a mesma que essa não, viu? Então, eu vou colocar uma altura aqui, H grande. Eu não tenho como garantir que essa altura é a mesma que essa. Não inicialmente. Então, como é que fica o volume aqui? O volume fica H sobre 3. Está aqui o volume. Em centímetros cúbicos. É isso daí que eu tenho. Aí ele continua dizendo assim:
Se o volume do prisma é a metade do volume da pirâmide, a altura da pirâmide é quanto? O volume do prisma é igual ao volume da pirâmide sobre 2. O volume do prisma é a metade do volume da pirâmide. Esse 2 que está aqui, pode passar para cá multiplicando? Então, você concorda que o volume da pirâmide é o dobro do volume do prisma. Dê uma olhadinha se ficou claro isso daí. O que ele está me dizendo é que o prisma é a metade. Se o prisma é a metade, é porque a pirâmide vale o dobro. Né? Se A é a metade de B, é porque B é o dobro de A. Tá certo? Sim, mas me diga uma coisa, qual é o volume da pirâmide? Hzão sobre 3. Hzão dividido por 3 é igual a 2 vezes, qual é o volume do prisma? O Hzinho, né? Esse H grande, ele permanece, esse 3 passa fazendo o quê? Então, a altura da pirâmide, esse 3 passa multiplicando, 6H. Bom, o que ele está cobrando de você aí? Diz assim, a altura da pirâmide é a metade da altura do prisma. A altura da pirâmide é 1/6 da altura do prisma, beleza? É isso daí? A altura da pirâmide, ela é 6 vezes a altura do prisma. Ela não é 1/6 não. O do prisma é que é 1/6 da pirâmide. Né? Aí ele continua. É igual a metade do prisma, é 6 vezes a altura do prisma, alternativa D de dado. Vamos lá. Se eu não faço essa questão, o que é que me impede de fazer? Basicamente, você tem que calcular os dois volumes e comparar um com o outro. Comparar um com o outro. E ele diz qual é o tipo de comparação que você faz. Hã? Para a questão 10, diz assim, ó. Em determinado momento do dia, o Sol sobre a estação de trem da cidade de Nova Cruz projeta uma sombra que forma com o solo um ângulo de 36 graus, conforme ilustra a figura ao lado. Considerando que a sombra formada tem um comprimento de 10,3 metros, a altura do ponto mais alto da estação é de aproximadamente quanto? Vamos dar uma olhadinha aqui. Você tem a altura aqui, né, da estação. A sombra aqui. Forma um ângulo de 30 graus aqui. Essa sombra é de 10,3 metros. Ah, esse ângulo aqui não é de 30 não, né? 36 graus. Pronto. Gente, essa questão é relacionada com trigonometria. Eu tenho um ângulo de 36 graus, mas ele me dá o seno de 36, o cosseno de 36 e a tangente de 36. Aí, olha só, eu tenho esse lado aqui, que é a sombra, e quero esse lado aqui. Qual é a relação que relaciona esses dois lados? Cosseno. Cosseno é o quê? Cateto oposto, não, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente. A tangente de 36 graus é o cateto oposto, H, sobre o cateto adjacente, que é 10,3. Mas quanto é a tangente de 36? 0,73, é isso mesmo? É. Então, H é igual a 0,73 vezes 10,3.
H vai me dar como resultado 7,519. Ele diz aproximadamente quanto? 7,5. Acabou a questão. Também da prova agora de Nova Cruz, viu? Beleza. Então ele me deu a figurinha já, inclusive ele destaca o triângulo aí, não é isso? Na figura ele já destaca o triângulo. Me diz que esse ângulo é de 36. Então se ele já traz na questão, olha só, ele já diz até na questão que o seno, o cosseno e a tangente é porque é uma questão que eu devo utilizar isso daí, né? Lembrando só que quando for 30, 45 e 60, ele não tem a obrigação de me fornecer não, mas outro ângulo ele vai me fornecer. 30, 45, 60 é eu que me vire para lembrar quanto é isso daí, né? Aí o que eu faço? Nas relações eu tenho o que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Eu não tenho hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu não tenho hipotenusa. A tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu quero cateto oposto e tenho cateto adjacente. Então dá para fazer pela tangente. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente e ele me diz que o valor é 0,73. Então esse 10 passa multiplicando e eu encontro o valor desejado. Tá certo? Uma questão onde o texto é mais confuso é essa questão 11 aí. A questão 11 diz assim, ó: uma pessoa quer medir a distância entre o ponto em que se encontra, que chamaremos de A, até uma ilha. Para isso, a partir de A, ela mede um ângulo formado entre o segmento de A até o farol da ilha e o segmento de A até uma estaca na praia onde se encontra, obtendo 30 graus. Depois anda 50 metros em linha reta até a estaca e mede novamente o ângulo formado entre o segmento da estaca e o farol da ilha, e o segmento da estaca e o ponto A. Sendo o segundo ângulo medido igual a 60 graus, a distância entre o farol e a ilha, a distância entre o farol na ilha e o ponto A é quanto? Vamos lá. Supostamente se tem uma ilha, deve ter água aqui, né, gente? Supostamente deve ter água aqui. Você tem aqui uma ilha e aqui tem um farol. E aqui tem um farol. Ele está desse lado aqui, diz que esse lado é um ponto A. E ele vem e fica uma estaca aqui, num ponto que eu vou chamar de E. E aí diz assim, ele mede a partir de A, ele mede um ângulo formado entre o segmento de A até o farol da ilha, esse segmento aqui, tá certo? E o segmento de A até uma estaca na praia onde se encontra. É esse ângulo aqui que ele mede. Dê uma olhadinha se ficou claro. O segmento de A até o farol e o segmento de A até a estaca. Não é isso? Aí esse ângulo aqui mede quanto? 30 graus. Até aí, tranquilo? Entendível isso? Não. Continua. Obtendo 30 graus. Depois, anda 50 metros em linha reta até a estaca. Então, essa distância aqui tem 50 metros até a estaca. E mede novamente o ângulo formado entre o segmento da estaca e o farol. Esse segmento aqui. E o segmento da estaca e o ponto A. Para cá. Então ele mede esse ângulo. Esse ângulo mede quanto? 60 graus. Ok? Então quanto é que vale esse ângulo aqui?
90 graus. Tranquilo, não? Então, na verdade, o que você tem, apesar de quando você vai desenhar, você não sabe, você coloca qualquer inclinação, mas na verdade o que você tem é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo. Onde o farol está aqui, é um ângulo de 90 graus. Esse daqui é um ângulo de 60 graus. Esse daqui é de 30 graus. Dê uma olhadinha. Mas eu só venho ter essa ideia aqui de arrumar a figura depois que eu percebo que isso aqui é um ângulo de 90 graus. Eu venho entender isso daqui. O resumo é isso. Aí agora, o que ele quer? Vamos lá, leia o que está escrito. O que ele pede? A distância. Pronto, então ele quer isso daqui. Ele quer isso daqui. Eu vou chamar de x, tá certo? Mas eu sei quanto é isso daqui. É quanto? 50. 50 graus. Aí, perdão, 50 metros. 50 metros, perdão. Então, eu quero descobrir isso daqui. Qual é a relação que eu uso para envolver esse daqui e esse? Eu quero envolver esse cateto com essa hipotenusa. Eu uso qual relação? O seno de 60, pode ser. O seno de 60 graus. Quem é o seno de 60 graus? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas quanto é o seno de 60? Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vamos lá. Raios de 3 sobre 2. Ei, 30, 45, 60, normalmente ele não vai me fornecer. Se não lembrar quais são, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Monta a tabelinha, tá certo? Aí como é que eu faço agora? Meio pelos extremos, 2x é igual a 50 raiz de 3. X é 50 raiz de 3 sobre 2. X é igual a quanto? 25 raiz de 3. Dê uma olhadinha se tem nas alternativas. Para quem não lembrar quanto é o seno, o cosseno e a tangente de cada um, você pode montar a tabelinha, que geralmente a gente monta dessa forma. 30, 45 e 60 graus. O seno, o cosseno e a tangente. Você completa a tabela da seguinte maneira. Da esquerda para a direita, colocando os ângulos do menor para o maior, e seno, cosseno e tangente nessa ordem, você faz 1, 2 e 3. Na segunda linha, 3, 2 e 1. Coloca todo mundo sobre 2. Tudo sobre 2. E a raiz onde não tiver o 1. E a tangente, como é que eu calculo a tangente? A tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Então, esse daqui dividido por esse, fica quanto? 1 sobre a raiz de 3, que você pode usar assim ou pode racionalizar. Se usar assim, não vai dar errado, vai dar o mesmo valor, tá certo? Uma coisa dividido por ela mesma dá 1, e aqui simplifica esse com esse, raiz de 3. Ok? É uma excelente forma de lembrar a construção ao invés de lembrar os valores individuais. Parece que a gente tem mais dificuldade de montar a tabela.
para finalizar a questão 12, danada que o mapa aqui apareceu muito apagadinho, né? O meu também saiu. Bom, mas a questão diz assim: o mapa a seguir representa o trecho da cidade de Parnamirim. E aí você tem um triângulozão aqui. Ele me dá um pedaço aqui, dizendo que esse pedaço vale 180. Né? Que isso daqui vale 750. E pronto. E o ângulo de 17 graus aqui, né? 17 graus, pronto. Aí ele diz assim: considere que a rua Capitão César, a rua Doutor Luiz Antônio e a avenida Marcelino de Almeida Neto formam entre si um triângulo retângulo. Então, Capitão César, Luiz o quê? Luiz Antônio, essa daqui, e Marcelino de Almeida Neto, essa daqui. Esse daqui é um triângulo retângulo. E que as ruas Capitão César e Otávio Gomes de Castro são perpendiculares à rua Doutor Luiz Antônio. Então, Capitão César é perpendicular a Doutor Luiz Antônio. E qual é a outra? Otávio Gomes. Vamos ver onde é Otávio Gomes. Pronto. É aqui, ó, a Otávio Gomes. Ele manda você considerar que isso daqui sejam perpendiculares. Tá ok? Dadas as distâncias e o ângulo apresentado na figura, é correto afirmar que o trecho da rua Otávio Gomes de Castro, entre a rua Doutor Luiz Antônio e a avenida Marceliano de Almeida Neto, mede aproximadamente quanto? Então, é correto afirmar que o trecho da rua Otávio Gomes, onde é Otávio Gomes, meu Deus, pela caridade, aqui, entre quanto? Pronto. Aqui é basicamente isso que ele pede, né? A rua é o trecho da rua Otávio Gomes, entre a Luiz Antônio e a Marceliano de Almeida. Marceliano de Almeida, esse pedaço daqui para cá vale quanto? É basicamente isso que ele me dá. E ele me dá o seno, o cosseno e a tangente de 57. Não é isso? Perdão, de 17. Gente, eu consigo descobrir esse valor aqui? Eu vou chamar de Y. Eu consigo descobrir esse valor aqui? Consigo ou não? Vamos lá. Qual é uma relação que relaciona esses dois? Seno. Então, o seno de 17 graus é o cateto oposto, que é Y, sobre 750. Até aí, tranquilo ou não? Pronto. Mas o seno é quanto? Perdão, 750. Mas o seno é quanto? 0,29. Então, o valor de Y é igual a 0,29 vezes 750. Eu consigo também descobrir, gente, quanto é isso daqui? Eu vou chamar de W. Vamos lá. De W. Eu consigo descobrir isso daí? Quanto é isso daí? O cosseno de 17 graus vai ser igual cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 750. Isso é igual a quanto? Ele diz 0,96. 0,96. Então, W vai ser 0,96 vezes 750. Descobre esses dois valores para mim.
Vamos lá, descobre esses dois valores para mim. Esse daqui é 217, o Y? 217,5. E o W? 720. Beleza. Aí, olha só. Se daqui para cá é 720, eu consigo descobrir quanto é esse pedaço aqui. Não consigo, não? Esse valor aqui é 540. Alguma dúvida? Aí, gente, aí você que decide agora como é que você quer resolver. Se você quer resolver por trigonometria, por semelhança, tem informação demais. Porque se eu fizer por semelhança, esse lado está para esse, assim como esse daqui está para isso tudo. Ou, relaciona esses dois, a tangente de 17. Como eu quero trabalhar essa parte aqui de trigonometria, eu vou resolver por trigonometria, mas você poderia trabalhar semelhança aí sem problema algum. Ora, nesse triângulo agora aqui, tá certo? Ó, nesse triângulo, quanto é a tangente de 17 graus? É o cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente, 540. Gente, ele me dá a tangente de 17, é quanto? 0,29, a tangente 0,31. Então, x vai ser 540 multiplicado por 0,31. R$ 167,4. Pronto, 167,4. Está aí a questão. Bom, a gente finaliza por aí e a gente espera que tenha conseguido revisar aí de forma eficiente essa parte de volumes, áreas, perímetros, a parte de trigonometria, né? Então, a gente tentou trazer, são todas questões da Comperv, questão da Comperv de concurso recente, de 2016 para cá, tá certo? Até Nova Cruz agora. Tá ok? Brigadão. Brigadão também para você que está assistindo agora em casa e não pôde vir, mas está acompanhando nossa aula. Até a próxima.